Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao GoRN. Gostaria de agradecer inicialmente a Potiguaras Valley, a comunidade que nos convidou para estar trazendo esse momento agora, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que são e como nós podemos criar negócios inovadores. Então, a gente vai iniciar esse bate-papo agora, principalmente discutindo algumas mudanças de mercado, algumas variáveis que são essenciais agora para os pequenos negócios, e a gente vai estar discutindo isso agora nesse nosso momento. Fico à disposição de vocês também ao final da palestra, se vocês quiserem discutir um pouco, que a gente fale um pouco mais pessoalmente sobre isso, fico à disposição. Eu sou Erinete Nascimento, eu sou funcionária do Sebrae há 7 anos, trabalho no escritório regional de Currais Novos e atuo nas áreas de empreendedorismo, inovação e transformação digital. Nesse início desse nosso bate-papo, a gente não podia iniciar de uma forma diferente, né, que é falando um pouquinho sobre o que é que mudou nas empresas, nos negócios, principalmente depois desse período de pandemia, né, que ainda estamos vivenciando, né, algo que nenhum empreendedor, nenhum negócio estava preparado, até mesmo aquelas pessoas que estavam pensando em empreender, que ainda não tinham um negócio funcionando, precisaram se adequar. Então, tudo isso exigiu que o mercado se fizesse alterações, como também as necessidades dos clientes, elas variaram e mudaram também de acordo com essas mudanças. Então, o que a gente pode observar hoje? Inicialmente, a gente tem aí novos comportamentos e novos hábitos de consumo. A gente percebeu que, principalmente, aquelas pessoas que são consideradas imigrantes digitais, ou seja, são pessoas que já não nasceram na época da internet, elas foram se adaptando à tecnologia, né, à banda larga, às compras online. Então, o que a gente percebe? Que principalmente essas pessoas têm um novo hábito de consumo, que é principalmente consumir via internet. Chegou a pandemia, chegou a quarentena, o isolamento social, a gente precisou continuar consumindo os produtos e serviços que a gente tinha necessidade, só que de uma forma diferente. Isso fez com que, até segundo uma pesquisa do Google, as buscas por como comprar na internet, elas aumentassem até 198%. Então, ou seja, essas pessoas que antes não consumiam digitalmente ou que estavam iniciando esse consumo, passaram a consumir dessa forma. E quem já consumia, já tinha intimidade com isso, também continuou nessa leva, principalmente para que continuasse, que as suas necessidades fossem atendidas, né? Então, principalmente essa questão dos novos hábitos de consumo e novos comportamentos de consumo, a gente vem observando. Por exemplo, a gente atendeu um cliente aqui no Sebrae que ele tem uma eletrônica. Essencialmente, os clientes dessa eletrônica são pessoas de meia idade, né? E são pessoas que principalmente gostavam de ir até a loja para consumir, porque, segundo eles, na época, você conseguia ver melhor os componentes, os encaixes, você conferia se a referência daquilo que você quer adquirir realmente é a daquele produto que você está vendo. Então, isso acarretava na compra física. Com o isolamento social, essas pessoas começaram a utilizar principalmente um meio de contato com a loja, que era o WhatsApp. E o que é que isso indicou para esse empresário? Olha só, essas pessoas anteriormente não tinham esse consumo por WhatsApp, elas passaram a experimentar esse consumo via WhatsApp, e isso é indicativo para esse empreendedor que esse hábito, mesmo após a pandemia, ele pode persistir e deve persistir. Então, ou seja, é um novo comportamento de consumo, é um novo hábito de compra que, para as empresas, necessita que os empresários estejam atentos, pois isso tende a não sumir com a pandemia. Um outro detalhe é exatamente uma exemplificação do que a gente estava conversando agora, que é a aceleração do phygital. E o nome é phygital mesmo. O que seria isso? Uma fusão da nossa loja física, do nosso negócio físico com o digital. Ou seja, os nossos clientes consumindo e interagindo com os nossos negócios através do digital.
virtual. A gente viu muito isso, principalmente, por exemplo, no segmento de lojas de roupa. Quem diria que uma loja de roupa ia necessitar de um delivery para poder vender, né? Então, como era que funcionava esse digital nesse período? As clientes, elas analisavam as peças, escolhiam as peças, seja via loja virtual, seja numa rede social, seja no WhatsApp, e retiravam na loja no estilo take care, né? Ou seja, take away, né? Você ia, comprava, a empresa separava, você pagava tudo digitalmente e ia lá apenas retirar. Você não saía nem do seu carro, né? As próprias vendedoras da loja iam deixar o produto que você adquiriu no seu veículo. Então, ou seja, esse é um exemplo real do digital, né? Ou seja, eu me relaciono tanto digitalmente como fisicamente e presencialmente com essas empresas, né? Então, para os negócios que ainda não tinham atentado-se a essa importância, ou que não estavam no que a gente chama de transformação digital, ou seja, não estavam online, essas empresas, na marra, né, forçosamente precisaram se adequar. Então, esse é o que a gente percebeu nessa questão da aceleração do digital, que é a fusão do físico com o digital. A gente percebeu também muito nisso a questão da adequação dos modelos de negócio. Ou seja, antes da pandemia, a minha empresa funcionava de uma forma e após a pandemia ela passou a funcionar de outra forma. Ou seja, a gente precisou adequar a nossa empresa, a nossa forma de funcionar, a nossa dinâmica de negócio para essas novas exigências de mercado. Ou seja, hoje, logo no início da pandemia, saiu uma pesquisa que indicava que a maioria das pessoas elas se sentiam inseguras em comprar comida via delivery, porque elas não tinham a segurança e a certeza de que aquela embalagem ou que o preparo do alimento teve todos os cuidados de higienização para, de repente, a pessoa não se contaminar com Covid através do consumo daquele delivery, né? Então, hoje, para os clientes, não só desse segmento, mas os clientes de todos os segmentos em geral, uma questão que precisa estar atento à questão da bioprevenção e da biossegurança. Ou seja, você transmitir para o seu cliente que ao ele ir ou na sua empresa, né, já que a gente flexibilizou a questão da abertura dos negócios, então a gente já pode ir fisicamente e presencialmente às empresas, mas você repassar para o seu cliente, ou quando ele vai ao seu negócio, ou quando ele recebe o seu produto ou serviço em casa, que você teve a preocupação de higienizar, de orientar seus colaboradores e de manipular da maneira correta aquele produto ou serviço que você está comercializando. Então, isso foi uma adequação necessária para todas as empresas, para elas começarem e retomarem as suas atividades. Hoje você já vai nos negócios, todos têm álcool gel, ou todos têm um lugar para que você lave as mãos, ou todos têm um tapete sanitizante, ou todos têm um termômetro que mede a temperatura de quem está entrando na empresa. Então, ou seja, tudo isso foram adequações que foram necessárias ser feitas para que a empresa funcionasse. Como também até adequações de funcionalidades. A gente tem um exemplo aqui, que é uma box de CrossFit, que quando chegou o isolamento social, a quarentena, eles obviamente não puderam funcionar, tiveram que encerrar suas atividades. Mas e aí? Surge a questão, como é que eu mantenho os alunos sem eles irem presencialmente para a box, e como é que eu mantenho o relacionamento com esses alunos? Qual foi a alternativa dessa empresa? Eles locaram os equipamentos, que obviamente não iam poder ser usados, porque a box estava fechada, então eles locaram os equipamentos para os próprios alunos, então anilhas, barras, queribéus, todos os materiais que eles eventualmente faziam dentro da box foram locados para esses alunos e foram criadas aulas personalizadas e aulas ao vivo para que esses alunos se mantessem próximos da empresa, né? Então, ou seja, foi uma alternativa que eles encontraram para se manterem tanto próximo dos seus clientes, como também uma alternativa
de monetizar, ou seja, de entrar dinheiro na empresa. Já que eu não estava podendo receber os meus alunos presencialmente na minha box, então, por que não locar os equipamentos e tanto manter esses alunos com as suas atividades físicas normais, como também manter a box próxima da rotina do dia a dia desses alunos. Então, é um exemplo de adequação de modelo de negócio que a gente pode perceber com essa questão das tendências e de mercado. Também a gente viu surgimento de outros negócios, ou seja, conforme as necessidades dos nossos clientes elas foram mudando, novos serviços e novos produtos foram surgindo. Um exemplo disso, e que nós temos um cliente que está vivenciando isso, é a questão do entretenimento digital. Né? A gente tem um cliente que ele é proprietário de um cerimonial, e além de ser proprietário de um cerimonial, ele também tem uma empresa de iluminações. E o que aconteceu? Obviamente, com a vinda desse giro 360 que a gente está vivendo, ele precisou fechar, né? Eventos foram cancelados, formaturas, casamentos, aniversários, o pessoal começou a cancelar, então postergar mais para frente. E o que isso acarretou? Obviamente, uma queda total na receita dessa empresa. Só que começaram as lives solidárias, as lives de artistas, e qual foi o novo serviço, o novo produto que essa empresa criou? Todo o suporte para que você, artista, ou você, empresa, que vai fazer algum evento digital e online, você possa fazer o seu evento digital com estrutura profissional. Então, tudo de iluminação que ele tinha, de câmera, de cortes, de flash, ele pôde levar para essa demanda de eventos digitais e começou a vender esse serviço para escolas, para artistas, para outras empresas, e isso acabou gerando uma nova demanda de negócio, um novo serviço a ser comercializado. Então, é aquela questão, mesmo a gente no momento mais delicado, a gente pode enxergar as oportunidades tanto de adequação para a nossa empresa ou para a empresa que a gente quer abrir, como também a gente pode observar novos negócios que vêm surgindo dessas novas necessidades que os clientes e o mercado exigem. Um exemplo, até para a gente endossar nosso bate-papo agora, a nossa conversa de agora, é exatamente esse. Esse é um relatório do Google, chamado Google Report, onde ele fez um estudo de o que o pessoal estava buscando na internet, né, através do Google, do buscador. Né? E principalmente um estudo, esse é um estudo bem completo, né? E abaixo tem a fonte, caso vocês queiram pesquisar, porque é um estudo bem aprofundado, né? Então, vocês podem ter acesso a esse estudo para que vocês possam entender exatamente como é que está se comportando esse nativo, esse imigrante digital nos sites de busca, né? O que eles vêm buscando. Então, o que a gente percebe? Né? 20% começaram a se reunir presencialmente, 18% começaram a fazer um curso online novo. Né? Então, tudo isso entra nas novas necessidades de consumo e no que as pessoas buscam para atender essas necessidades. Né? Por exemplo, downloads de apps de streaming, né? Seja Netflix, seja Amazon, seja um Spotify, ou seja, são plataformas de dados e de entretenimento que as pessoas começaram a assinar e a buscar continuamente, principalmente para sair do tédio e para se manterem entretidas nesse momento de home office, nesse momento de quarentena, né? Mesmo com a flexibilização, a gente ainda permanece bastante em casa. Então, ou seja, em casa a gente precisa se manter ativo, precisa se manter entretido. Então, por isso que houve essas mudanças de consumo e de hábitos de consumo e essas oportunidades que vieram principalmente com essas pesquisas através do buscador do Google. E aí a gente entra, depois de todo esse contexto sobre mercado, sobre o que é tendência, sobre o que é importante agora para os nossos clientes ou futuros clientes, a gente entra na questão de inovar. Né? Já que a gente está falando de modelos de negócios inovadores, ou como criar negócios inovadores, a gente não pode falar disso sem citar essa interseção aí desses três termos, desses três itens, né? Que são itens que já são conhecidos de todos vocês que estão acompanhando a gente, mas que na prática
para o empreendedor, eles são difíceis de executar, não é? Ou então eles precisam de tempo e planejamento para entrar em execução. Então, principalmente quando a gente fala de inovar, qual é o principal desafio do empreendedor nesse momento? Exatamente ele estabelecer diferenciais, ele agregar valor àquele produto ou serviço que ele vende e principalmente ele surpreender esses clientes. Agora vamos detalhar um pouco mais cada termo desse. Na questão dos diferenciais, é importante que a gente estabeleça diferenciais que sejam difíceis ou que não sejam copiáveis pela nossa concorrência. Que a gente pense em efetivamente diferenciais que façam com que a gente se destaque em relação aos clientes. E essa questão dos diferenciais, ela é um negócio contínuo, ela é algo contínuo dentro das empresas. Por exemplo, num momento como esse, para você que é proprietário do exemplo que a gente citou anteriormente de loja de roupa, se você não está na internet ou se você não tem um delivery para atender os seus clientes, você não tem nenhum diferencial, você não se destaca em relação a eles e, consequentemente, essas pessoas vão ter dificuldade de consumir o seu produto, por mais que elas queiram. Então, ou seja, se você dificulta o acesso do seu cliente ao seu produto ou serviço, consequentemente, ele vai buscar outra empresa, outro negócio que atenda essa necessidade dele. Então, esses diferenciais, eles precisam ser planejados continuamente, para que eles se adequem tanto aos novos comportamentos do seu cliente, quanto também ao que é importante para o seu segmento. O segmento que você escolheu, para o tipo de negócio que você resolveu abrir. Então, são diferenciais que a sua concorrência não consiga copiar, ou que você tenha barreiras de entrada para que o seu concorrente tenha acesso. Por exemplo, a gente atende aqui uma cliente que ela faz comidas fit, né? Teoricamente, quem quiser botar também o mesmo segmento dela de vender comidas fit, pode. Só que ela tem alguns diferenciais que são difíceis de copiar. Por exemplo, ela tem as receitas próprias que ela mesma cria junto com o nutricionista, são de autoria própria, o tempero dela é específico dela, e só se ela passar as receitas e esses temperos para o cliente, para o concorrente, que ele vai conseguir copiar. Mas são diferenciais que são dela, fora a forma que ela tem de se relacionar com os clientes, que é um jeito totalmente dela, autêntico, né? Então, são diferenciais que são difíceis de copiar para esse segmento dela. Então, ou seja, se eu quiser abrir uma concorrência desse mesmo negócio, eu posso copiar os fornecedores dela, eu posso copiar a matéria-prima dela, mas tem alguns diferenciais que são específicos do negócio dela, que eu não vou conseguir copiar ou ter acesso com tanta facilidade. Então, para o meu negócio, eu preciso pensar da mesma forma, em diferenciais que efetivamente façam o cliente decidir comprar comigo e não com o meu concorrente. Então, tem que ser diferenciais que sejam importantes para esse cliente e também que fique fácil do meu negócio ter um destaque maior em relação a todas as empresas que vendem um produto ou serviço que tem uma proposta parecida com a minha. Nós temos também esse item que é agregar valor. Hoje, como é que a maioria dos negócios vem agregando valor aos produtos ou serviços que eles vendem? É principalmente com a execução e a disponibilização de outros serviços. Eu vou citar para vocês um exemplo bem bacana que aconteceu comigo e que para mim foi uma experiência fantástica, que foi ao consumir um serviço, um produto de uma loja de informática aqui de onde eu moro. O que aconteceu? Na época, ano passado, isso aconteceu, eu estava viajando bastante e tinha sempre problemas para manter o meu celular carregado. E eu entrei em contato com essa loja para que eu comprasse uma bateria em específico, né? Tinha um modelo, tinha a amperagem que eu queria. Essa loja, naquele momento, não tinha a bateria que eu queria. Mas o que eles fizeram? Eles disseram, olha, Dinete,
a gente não tem esse modelo agora, mas como você vai viajar e está precisando com uma certa urgência, a gente vai te mandar uma bateria, né, um auxiliar nossa mesmo, para que você possa passar essa semana no seu trabalho, em viagem de trabalho, e aí quando você retornar, a gente já vai ter adquirido sua bateria, a gente já vai ter disponível a bateria no modelo e na amperagem que você quer, e aí a gente te manda e você devolve a nossa. Então, ou seja, eu estava com um problema, eles não tinham o produto que eu queria, mas eles me ajudaram a resolver esse problema. Ou seja, eles me disponibilizaram uma bateria própria deles, era da mesma marca, só não era o mesmo modelo, mas eles me disponibilizaram a própria bateria deles, para que eu, naquela necessidade, tivesse meu problema resolvido, e obviamente quando eu voltei, né, a probabilidade de eu comprar e de fechar negócio com eles era altíssima, porque quando eu precisei de ajuda, quando eu tive um problema, eles me ajudaram a resolver esse problema. Então, ou seja, foi uma forma de agregar valor a uma compra. Porque eles poderiam ter dito, poxa, Adinete, a gente não tem. Né? E simplesmente eu ter ido procurar em outra empresa. Mas não, eles buscaram uma forma de me ajudar e de resolver o meu problema, mesmo sem ter o produto. Né? E, obviamente, quando eu voltasse de viagem, fosse devolver, era com eles que eu iria comprar a bateria, né, que eu estava precisando, a bateria externa que eu estava precisando. Então, ou seja, foi uma forma de agregar valor e, de certa forma, não teve custo algum para a empresa. Mas, para mim, enquanto cliente, fez toda a diferença. Então, a gente precisa entregar mais para o nosso cliente. A gente precisa pensar em como a gente pode melhorar a experiência dele dentro da nossa empresa. E isso a gente só tem como fazer se a gente primeiro descobrir o que é importante para esse nosso cliente. O que é que ele considera como uma boa experiência ou como uma excelente experiência, tanto de compra quanto de relacionamento com o nosso negócio. Para agregar valor, a gente precisa manter o relacionamento com o cliente, porque é ele quem vai nos orientar e nos indicar o que a gente precisa fazer para que a gente possa agregar cada vez mais valor aos nossos produtos e serviços. E quando eu agrego valor, gente, eu consigo um diferencial. Por isso que está ali em cima escrito ciclo da inovação, porque cada item desse, eles têm uma correlação. Por isso que eles estão em interseção, né? Porque eles têm uma correlação. Se eu tenho um diferencial bacana, eu consigo agregar valor. Se eu agrego valor, eu, consequentemente, surpreendo o meu cliente. Principalmente porque quando é que eu surpreendo esse meu cliente? Quando eu entrego mais do que ele esperava. Ele esperava uma coisa, um produto, um serviço, e eu fui além. Comigo isso aconteceu com o serviço no meu carro. Eu mandei fazer uma higienização no ar-condicionado no meu carro, uma empresa aqui também de Currais Novos, e o que aconteceu? O serviço ficou pronto, eles vieram deixar o carro aqui para mim, e o carro estava limpinho. Né? Eles deram um tapa na pintura do carro, deram uma jogadinha de água lá na pintura do carro, aspiraram por dentro e me entregaram o carro limpinho. Obviamente, quando eu recebi, eu me surpreendi, porque quando eu busquei a empresa, eu busquei apenas a higienização do ar-condicionado. O que eu esperava? Que eu entrasse no meu carro e o ar tivesse cheirosinho, funcionando, tudo certinho, mas quando eu peguei a chave do carro e fui ver o carro estava limpo, né? A pintura sem nenhuma poeira, tudo limpinho e por dentro aspirado. Então, ou seja, opa, me surpreendeu. Eu esperava algo, eles me entregaram mais do que eu esperava. Então, ou seja, isso para o cliente é uma experiência maravilhosa, né? Porque você se surpreende positivamente. É um benefício a mais que a sua empresa entregou para o seu cliente, e lá no negócio dele ele não precisou gastar muito além do próprio tempo, né? E, por exemplo, um pouco de água, né? E um funcionário para fazer essa aspiração, né? E jogar uma aguinha lá na pintura. Então, ou seja, são serviços que já são inerentes à própria empresa, ele já tinha aquelas máquinas lá, né? Por ser uma empresa, uma oficina mecânica especializada em ar-condicionado. Então, ou seja, não custou tanto para ele fazer isso. Mas para mim, enquanto cliente, fez toda a diferença e faz com que eu recomende os serviços dele, faz com que eu sempre volte ao negócio quando eu tenho essa necessidade de higienização de ar-condicionado ou de qualquer outro serviço que ele tenha lá. Então, isso é um ciclo que está todo ligado.
Se você tem diferenciais importantes para o seu cliente, você consegue gerar mais valor para o seu serviço, e isso é valor-benefício, tá, gente? Não é valor monetário, tá certo? Lembrem lá do exemplo que eu citei com a loja de informática. É um serviço, é um benefício que você entrega para o seu cliente. E, consequentemente, quando eu agrego mais valor, eu consigo surpreender o meu cliente. E esse ciclo da inovação, ele consegue ser contínuo e sempre está se fechando dentro do meu negócio que eu tenha ou que eu queira abrir. E aí, gente, eu separei umas dicas práticas para que a gente pudesse estar conversando e que vocês pudessem sair desse momento aqui já com algo mais prático para que vocês executassem nos negócios de vocês ou nas empresas que vocês estão pensando abrir, já que a gente está falando de um evento de empreendedorismo, então a gente tem aqui interagindo tanto pessoas que já têm negócios funcionando, já estão no mercado, negócios tradicionais ou startups, como também a gente tem empreendedores aqui que estão pensando em abrir um negócio, estão buscando informações, estão buscando dicas para que possam abrir um negócio. Então, eu vou deixar aqui para vocês essas 5 dicas práticas, funcionais, para que a gente termine o nosso bate-papo e vocês já possam aplicar alguma coisa aí ou dentro da empresa ou no negócio que vocês estão vislumbrando. Aí, gente, a primeira dica é variáveis de mercado. Sempre que eu atendo algum cliente aqui, seja um cliente que esteja pensando em abrir uma empresa ou que já tenha uma empresa, principalmente nesse momento que a gente está, que é um momento de mudança, a gente está em curso de várias mudanças, eu falo sempre que a gente precisa analisar as variáveis de mercado. Essas 4 variáveis, elas compõem todo e qualquer negócio. Independente do segmento, independente se ele já está funcionando ou não, independente do tempo que ele esteja funcionando. Então, esses 4 componentes são inerentes a todo e qualquer negócio. E quando a gente está num momento ou de planejamento, ou de reestabelecimento de estratégias de atuação da nossa empresa, a gente precisa pensar nesses 4 componentes, nessas 4 variáveis de mercado. A primeira delas é o segmento. Então, se você está nesse processo, ou de planejamento do negócio que você quer abrir, ou de reposicionamento da sua empresa, da sua marca no mercado, o primeiro componente que você precisa analisar é o segmento, que é o seu tipo de negócio. É a sua loja de roupa, é o seu e-commerce, é o seu escritório, é o negócio que você decidiu abrir, que você definiu abrir. Então, no seu segmento, ou da sua startup, ou da sua empresa, nesse segmento, nesse ramo de atuação que você definiu atuar, o que mudou? Não é quais são as tendências, não é o que tem de novos produtos ou serviços sendo ofertados nesse seu segmento. Então, é você buscar o que está mudando para aquele seu perfil de mercado, né? Por exemplo, se você é uma startup prestadora de serviços para outras empresas, nesse segmento, o que mudou na necessidade das empresas que você atende? O que mudou no comportamento do seu cliente? Como é que ele lhe busca agora? Quais são as exigências que o seu tipo de negócio sofreu? Lembra lá do exemplo, por exemplo, de bares, restaurantes, pousadas? Para que eles possam receber clientes, eles precisaram fazer toda uma adequação relacionada à bioprevenção. Então, para o seu tipo de negócio, o que você precisa se adequar? O que você precisa mudar? O que é tendência? O que é novidade? O que é necessidade e exigência desse seu segmento para que a sua empresa se mantenha no mercado? Então, esse é nossa primeira variável de mercado. A segunda, e a principal delas, é o nosso cliente. A gente sempre falou sobre a importância do foco no cliente, né? Ednete, mas isso é muito clichê. A gente já ouviu analisar os nossos clientes, principalmente mudança de comportamento, preferências de compra, como é que ele gosta de comprar, o que ele gosta de comprar, que hobbies ele tem, que meios de pagamento ele usa, ou seja, são um mundo de informações que a gente precisa colher e ter dos nossos clientes para levar para dentro do nosso negócio, que isso exige da gente, enquanto empreendedores, exige que a gente dedique tempo e que a gente, obviamente, interaja com nossos clientes, que essa é a parte principal
fundamental nessa variável de mercado, que você interaja, que você converse, que você escute o seu cliente. Então, conversa com os seus principais clientes, pergunta para eles o que mudou, observa neles o que eles estão buscando de novo, observa neles quais são as novas necessidades que eles têm, observa neles como é que eles estão comprando agora, o que mudou na forma deles consumirem. Isso vai trazer um monte de perguntas, de respostas para as suas estratégias de atuação, para que a sua empresa ela haja de acordo com o que o seu cliente necessita, de acordo com o que o seu cliente quer. E essa informação ela não deve ser achismo, ela deve vir, obviamente, do fator principal do nosso negócio, que são os nossos consumidores, são os nossos clientes. Então, ninguém melhor do que o seu próprio cliente para lhe orientar e lhe dizer o que ele está buscando agora, o que é importante para ele agora, para que você possa definir a melhor estratégia para o seu negócio. Então, conversa por videochamada ou por WhatsApp mesmo, cria um formuláriozinho rápido com algumas perguntas-chave, manda para os seus principais clientes, manda para aqueles clientes que sempre estão próximos de você, que sempre lhe dão alguma dica, que sempre estão se relacionando constantemente com a sua empresa, e tenta mapear, tenta ter esse termômetro desses clientes para que você identifique o que é mais importante para eles agora e possa adequar o seu negócio a essas necessidades. Temos uma outra variável que são os nossos concorrentes, né? Eles são um termômetro também para a nossa empresa, para que a gente possa saber o que é que o mercado está executando. Sempre tem aquele concorrente que a gente pode se inspirar, sempre tem aquele concorrente que sempre está buscando informações sobre os nossos negócios, daquela coisa. Se você não monitora o concorrente, você pode ter certeza que alguns dos seus concorrentes estão fazendo isso com você, porque isso é essencial para que a gente sobreviva no mercado e principalmente para que a gente se mantenha competitivo. Então, pare e analisa o que o seu concorrente está fazendo diferente de você nesse momento. Ou então, o que ele está deixando a desejar nesse momento? Que estratégias ele está utilizando? Como é que ele está se relacionando com os clientes? Que tipo de promoção ou de produto ou serviço novo ele trouxe para a empresa dele? Então, busque conhecer os seus concorrentes, porque você vai saber o que o mercado está fazendo. E não necessariamente precisa ser concorrentes próximos seus. Pode ser concorrentes de outras realidades parecidas com a sua, de outras cidades que atendam mais ou menos o mesmo perfil de cliente que você, de uma cidade que seja mais ou menos parecida como você, de uma loja virtual, de repente, que venda o mesmo produto ou serviço que você vende, para que você tenha esse termômetro e saiba o que é que essas empresas estão fazendo, que estão fazendo melhor do que eu, ou que eu posso fazer melhor do que elas. Essa análise vai lhe ajudar muito lá também naquele item que a gente falou no início da nossa conversa, do ciclo da inovação. Quando você analisa os seus concorrentes, você consegue também estabelecer diferenciais de mercado. Então, ou seja, aquilo que, por exemplo, o seu concorrente deixa a desejar e você passa a praticar como algo positivo na sua empresa, vem como um diferencial competitivo para você, ou seja, uma vantagem que você tem em relação ao seu concorrente. E se você comunica isso para o seu cliente, fica muito mais fácil desse cliente consumir com você e não com o seu concorrente. Então, é sempre importante que você mantenha essa variável de mercado em execução. E, por último, os fornecedores. Agora, eu gostaria de abrir um parêntese importante aqui com relação aos fornecedores, que é você ter uma relação com o seu fornecedor não de compra e venda, Você ir além disso. O seu fornecedor não ser apenas um entregador de mercadoria para você, mas ser um parceiro para o seu negócio. Porque se a sua empresa cresce, se o seu mercado cresce, se os seus clientes buscam mais você, consequentemente, você precisa mais dos seus fornecedores. Então, nesse ciclo, ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, como que você pode ter um fornecedor como um parceiro estratégico? Então, aquela questão, vou fazer uma ação na internet de divulgação da minha empresa. Como é que esse fornecedor pode me ajudar?
né, ou com brindes, ou com algum produto, ou com algum profissional de mercado que venha trazer conteúdo para os seus clientes. Aconteceu muito nesse período e foi uma orientação que a gente aqui deu, inclusive, para o pessoal de beleza, né? Quando a gente teve esse período de quarentena, muitos salões precisaram fechar, mas o relacionamento com o cliente ele precisava continuar. Então, se você tem um fornecedor desses produtos, você usa no seu salão, pede para esse fornecedor algumas amostras grátis para mandar para as suas clientes, para elas continuarem cuidando dos cabelos em casa. Então, faz uma live em parceria com um profissional que o seu fornecedor traz, um profissional tenha renome, que seja especialista em determinado assunto, para que ele possa fazer uma live de conteúdo para suas clientes e você vincular a sua marca. Então, ou seja, são fornecedores não só na relação compra e venda, mas como parceiros estratégicos da sua empresa, para que você possa ter acesso a outros recursos e para que você possa também entregar conteúdo de valor e outros serviços que sejam importantes para os seus clientes. E aí, depois dessa análise dessas 4 variáveis de mercado, é importante a gente falar um pouco de proposta de valor, principalmente no sentido de que a proposta de valor, ela é o que nós entregamos aos nossos clientes, elas são as nossas entregas que a gente faz no nosso mercado. Então, não é só você vender um produto, mas assim você proporcionar ao seu cliente uma experiência, né? Você ganha dinheiro na sua empresa, você faz dinheiro no seu negócio resolvendo problemas dos seus clientes. Então, a sua proposta de valor, ela está muito relacionada a isso, a você conhecer quais são os problemas, os desafios e as necessidades que os seus clientes têm e você definir toda a estratégia de diferenciais, de agregar valor e de surpreender o seu cliente dentro da sua proposta de valor. E aí eu trago para vocês uma sugestão de 2 ferramentas, né? Se vocês não conhecerem essas 2 ferramentas, busca lá no nosso site, do Sebrae, né? A gente tem um portal aqui do Sebrae RN, que é o rn.sebrae.com.br. Lá vocês vão achar materiais tanto sobre o Canvas da proposta de valor, que é um Canvas, é um quadro específico que faz com que você pense nas suas entregas para o seu cliente, como também o mapa da empatia, que o mapa da empatia, ele serve para que você se coloque no lugar do seu cliente e você entenda um pouco do contexto que ele vive, para que você possa inserir o seu negócio nesse contexto e que você possa entregar algo que realmente resolva um problema ou uma necessidade que ele tem. E aí, a nossa dica 3 é execute o fígito. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no início do nosso bate-papo, que é a fusão do físico com o digital, e muitas empresas não estavam preparadas para isso, principalmente nessa reviravolta que a gente sofreu. Então, é necessário para que o seu modelo de negócio seja inovador, tanto que você analise o seu mercado, tanto que você pense na sua proposta de valor, como também que você esteja online e que você esteja próximo ao seu cliente. Seja quando ele não pode ir ao seu negócio, seja quando ele pode ir também, mas que ele quer ter um primeiro contato ou o contato inicial ser online. Então, para que você execute o fígito, eu deixei 4 passozinhos que são importantes e essenciais para que você consiga executar essa estratégia dentro da sua empresa, que você tem ou que você pretende abrir. Primeira coisa, tem a presença digital. Eu gosto muito, gente, de resumir a presença digital pelo simples fato de o cliente buscar online, ele conseguir achar. Ele te jogar lá no Google, ele te jogar no Instagram, ele te jogar no Facebook, ele entrar em contato com você por um telefone que ele viu na internet, ele conseguir chegar até você. Porque o que a gente percebe também? Muitas empresas foram para o digital, mas, por exemplo, lá no Google o endereço está errado, ou lá na rede social o telefone está desatualizado, ou está lá na rede social, mas não responde os directs, não responde os comentários. Então, ou seja, isso é você estar na internet, mas não ter presença digital. Porque esse cliente está ali buscando, mas não está conseguindo contato com você, não está conseguindo interagir com você. Então, ter presença digital não é só ter perfil no Facebook, não é só ter perfil no Instagram, não é só ter um site, não é ter o Google Meu Negócio da sua loja.
é você ser procurado pelo seu cliente pelo online, você conseguir interagir com ele pelo online, ele entrar em contato com você via direto, que você responder, ele buscar lá no Google, encontrar a página do Google Meu Negócio da sua empresa, ele buscar lá no grupo de Facebook e te achar. Então, isso é ter presença digital, é você conseguir estar com o seu cliente, onde o seu cliente está, e interagir com esse cliente. Uma estratégia que é essencial também para o digital é a gente produzir conteúdo. Não faça das suas redes sociais ou dos seus sites um encarte de oferta. Gere conteúdo que seja importante para o seu cliente e desse conteúdo gere relacionamento e, consequentemente, gere venda. Não busque o seu cliente apenas no intuito de vender. Leve informação que é importante para ele, através disso você se relacione melhor com ele. Lembra da cliente que eu falei para vocês que a gente tem aqui, que ela vende comida fit, comida natural? Ela produz diariamente uma série de conteúdos informativos sobre dieta, sobre a importância de suplementação alimentar, sobre a importância de consumir frutas, verduras, como você pode adequar a sua rotina do dia a dia a uma alimentação mais saudável, sobre a importância de exercícios físicos, como conteúdos próprios dela também. Por exemplo, ela vai comprar as matérias-primas, os legumes, as hortaliças para fazer as comidas, ela vai e mostra para o cliente dela, diz, olha, por que eu escolho esse material é orgânico, essa folha aqui é dessa forma, a forma de você escolher, por exemplo, a abobrinha para você comprar, você precisa observar isso. Então, ela mostra tanto o dia a dia da empresa dela, como também ela traz informações que são importantes para aqueles clientes que querem ter uma reeducação alimentar ou que estão passando por isso. Então, ou seja, através desses conteúdos, ela fisga esse cliente para o perfil dela e desse perfil dela, com as interações, ela faz contato com esse cliente e consegue trazer esse cliente para a empresa. Então, são conteúdos que são importantes e que são relevantes para o seu cliente. Então, não faça conteúdo para vender, faça conteúdo até vender, certo? Temos um outro detalhe, que é a questão do se relacionar com o cliente. Sabe aquela experiência negativa ou aquela percepção negativa que o cliente da gente pode ter e que a gente só busca ele quando está em alguma promoção, quando está em alguma oferta ou quando a gente quer vender ou bater meta? Então, não deixe isso acontecer com o seu negócio. Sempre se relacione com o seu cliente, seja através das redes sociais, seja através de uma lista de transmissão no WhatsApp, seja através de uma mensagem no próprio WhatsApp desse cliente, ou um comentário, uma foto dele que ele tenha publicado, enfim. Relacione-se com esse seu cliente, não necessariamente para vender. Relacione-se com o seu cliente, principalmente para que você possa mantê-lo próximo do seu negócio e não permitir que ele, de certa forma, vá até os seus concorrentes. Nesse período de pandemia, principalmente logo no início da quarentena, o que a gente percebeu? Que muitas empresas simplesmente sumiram, pararam de fazer publicações nas redes sociais, pararam de enviar mensagens aos seus clientes, e isso é muito comprometedor, principalmente porque no momento que o nosso cliente continuou consumindo produtos e serviços, a gente se afastou desse cliente. Então, ou seja, independente da situação, independente do momento, a gente precisa manter esse relacionamento próximo com o cliente para que ele lembre do nosso negócio sempre que ele precisar daquele produto ou serviço que a gente venda. E aí a experiência digital do cliente. Isso é no sentido principalmente da gente pensar em como é a jornada desse cliente agora no digital. Por exemplo, se você vai passar a vender online, se você é uma lanchonete ou uma pessoa que faz doces para festas, você precisa pensar na compra online do seu cliente. Como é que esse cliente vai chegar até você? Como é que ele vai fazer a encomenda para você? Como é que esse cliente vai pagar online? Como é que ele vai retirar? Ou como é que você vai mandar essa encomenda para o seu cliente? Ou seja,
pense em toda a jornada do seu cliente nesse novo formato de compra. Ele comprando no digital e retirando no físico, ou ele comprando totalmente no digital. Então, ou seja, como é que vai ser o passo a passo para esse cliente conseguir consumir o seu produto ou serviço? Isso também vai lhe trazer uma série de informações super importantes para que você evite erros ou gargalos ou dificuldades na hora desse cliente comprar online de você, certo? Então, buscar você para atender alguma necessidade que ele tem. Então, ou seja, pense na nova jornada de compra do seu cliente. Se vai ser online, quais são os meios de pagamento que eu vou utilizar? Como é que eu mando um link de pagamento para o meu cliente? Como é que eu vou pensar na embalagem? Quem que vai entregar para o meu cliente? Se ele vier retirar aqui na empresa, né? Como é que eu vou acomodar esse produto? Né? Como é que eu vou entregar esse serviço? Enfim, pense nessa nova jornada de compra do seu cliente e isso vai trazer um diferencial muito importante para a sua empresa. Quanto melhor for a experiência de compra dele, no phygital ou no digital, melhor para o seu negócio e melhor o relacionamento será com esse seu cliente. A dica 4 é para que você construa agora o seu modelo de negócio. Nós temos uma ferramenta chamada Canvas, é uma ferramenta de planejamento tanto para negócios que já existem, quanto também para negócios que vão passar a existir, que nessa ferramenta, que é uma ferramenta visual, é um quadro com 9 blocos, você consegue visualizar toda a operação da sua empresa. Ednete, eu não conheço o Canvas, não tenho intimidade com o Canvas, como é que eu faço? A gente no nosso perfil, no nosso canal do YouTube, ou lá no nosso site, que é o rn.sebrae.com.br, lá tem vídeos, lá nós temos e-books, temos cursos para lhe ajudar a construir o Canvas da sua empresa. Como também a gente pode fazer um atendimento personalizado para você e para o seu negócio, para que a gente possa te orientar na construção desse planejamento do seu modelo de negócio. Então, se você está com essa necessidade, procura lá no nosso site, que é o rn.sebrae.com.br, o nosso atendimento online, né? Nós temos consultorias e orientações online, como também todos esses materiais, vídeos, e-books e cursos gratuitos que podem te ajudar também na construção desse modelo de negócio. Então, você precisa pensar na funcionalidade, na dinâmica de funcionamento da sua empresa. E o Canvas, que é esse quadrozinho aí, pode lhe ajudar bastante, porque nele você vai pensar na sua proposta de valor, nos perfis de clientes que você tem, nos canais que você vai definir, tanto para compra quanto para você se relacionar com esse cliente. Você vai definir também quais vão ser as suas estratégias de relacionamento com esses clientes. Você vai definir como é que vai entrar receita no seu negócio. Você vai definir quais são os principais custos que você tem para que a sua empresa funcione. Você vai definir quais são os seus parceiros estratégicos, quem pode chegar junto para lhe ajudar nessa reviravolta do seu negócio ou para quando você for inaugurar o seu negócio, quais são as suas principais atividades, quais são os recursos que você precisa para executar essas atividades, enfim, tudo que você precisa para operacionalizar e planejar a dinâmica de operação do seu negócio, a gente consegue visualizar aqui nesse quadro que é o Canvas, certo? Então a gente pode te ajudar nesse planejamento se você tiver alguma dúvida. Ou se você já tem o seu Canvas pronto, já conhece, mas gostaria de discutir um pouco, a gente também fica à disposição para lhe ajudar. E a nossa última dica, que é prototipe, teste, vá para o mercado. Eu vou citar para vocês um exemplo de um cliente que eu atendi há 2 semanas, que ele nos procurou porque estava organizando um e-commerce de vendas de camisetas personalizadas. Ou seja, você personalizava a estampa, você personalizava a cor da camiseta, né? Eram camisetas que tinham categorias, por exemplo, categoria geek, categoria fashionista, enfim. Ele ia definir alguns perfis de clientes, né? E ia vender tudo isso através de um e-commerce. E aí ele procurou a gente para planejar esse negócio, né, e queria montar o e-commerce dele, ter a loja virtual dele, pensando no formato de entrega, na forma de segurança de pagamento para o cliente. E aí uma das dicas, né, que a gente deu para ele, nessa conversa que eu tive com ele, foi: testa, valide essa sua ideia de negócio. Você quer vender camiseta personalizada, certo? Mas para você vender
essa camiseta agora, nesse momento, você precisa necessariamente ter um e-commerce para conseguir vender? Tenta vender essa camiseta da forma que você tem hoje, sem ter um site. Tenta vender no seu WhatsApp, tenta vender através do seu Instagram, cria um perfil no Instagram e tenta vender, porque qual é a importância disso? Principalmente você vai testar a viabilidade de mercado. Porque quando a gente tem uma ideia de negócio, para que ela passe a efetivamente ser uma oportunidade de negócio, ela precisa principalmente, essencialmente, ter demanda. Ela precisa essencialmente ter quem compre ou quem busque aquele seu produto ou serviço. A consequência disso é que você deixa de ter uma ideia e passa a efetivamente analisar agora uma oportunidade de negócio. Então, se o seu primeiro parâmetro para ter realmente uma oportunidade de negócio é ter demanda, então você precisa ir até o mercado e verificar essa oportunidade de demanda. Então, se você quer vender camisetas personalizadas, tenta fazer um tipo de modelo ou uma coleção de camisetas, tenta vender pelo seu WhatsApp, tenta vender pela sua rede social, e aí se você consegue vender, bacana, você já viu que esse seu produto, esse produto que você está pensando, ele tem uma demanda de mercado, ele tem quem quer consumir, quem pague por ele. E aí vão surgindo outras respostas que vêm dessa sua interação com os clientes. Aí você começa a pensar na entrega, você começa a pensar no formato de divulgação, você valida quem é o seu público, ou seja, quem é que vai efetivamente consumir, que busca essa camiseta personalizada que eu quero vender. É realmente quem eu estava pensando ou são outras pessoas? Né? Outro perfil que eu não esperava, que eu não tinha definido anteriormente. Então, várias respostas, elas vêm conforme eu vou fazendo esses testes de mercado, conforme eu vou validando as minhas hipóteses e, consequentemente, eu vou adequando esse meu modelo de negócio a essas informações, a essas descobertas que eu vou tendo. Então, se você, por exemplo, quer montar um e-commerce, você, para poder funcionar, não precisa necessariamente do e-commerce, vai testando, vai validando, vai tentando vender aquele produto que você tem com os recursos que você tem hoje, para que você vá descobrindo qual é o seu mercado e fazendo as alterações no seu negócio conforme essas descobertas que você tem. E aí eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo com um lembrete muito importante, que é principalmente que você ter negócio, não é só você gerar uma oferta e uma demanda, ou seja, não é só você vender um produto ou serviço, é principalmente e essencialmente você gerar conexões com seus clientes, criar conexões com esses consumidores e principalmente resolver os seus problemas. Gostaria de agradecer a você que está com a gente aqui até agora. Aqui já é o meu contato de e-mail. Se você quer discutir um pouquinho sobre o seu negócio ou sobre o negócio que você quer abrir, eu fico à sua disposição e não perca o restante da nossa programação do GoRN. Muito obrigada, gente.